amados. Olá, amados. Então, gente, eu vou ser bem breve nesse vídeo, né? A câmera tá um pouco distorcida, porque a câmera desse celular é bem distorcida, ela não é de muita qualidade boa, mas eu quero ser bem breve aqui. Vejam só, certo? Só para eu responder bem rapidinho, que eu só posso fazer vídeo bem rapidinho. O agnosticismo e a ciência e a filosofia humana diz que Deus e o inferno não existem, né? Mesmo com tantas evidências da existência de Deus, gente. Deixa eu dizer aqui para vocês, certo? A gente sabe que nesse mundo tem pessoas para acreditar em tudo, certo? Né? Então, sempre a ciência e a filosofia humana vai dar razões distorcidas, né, dessa situação, que Deus não existe. Então, quando a ciência e a filosofia, vou dizer uma coisa para vocês, quando a ciência e a filosofia humana me der razões suficientes para dizer que o inferno ou mesmo Deus não existe, certo? Aí a gente vê, porque até hoje, a ciência e a filosofia humana nunca mostrou isso. Só esforços em vão, que foram de água abaixo, né? Como eu disse para vocês, não sou religiosa, não sigo religião, mas a ciência humana até hoje nunca comprovou de fato a inexistência de Deus. Quem dirá comprovar a inexistência do inferno? Certo? Se eles ainda nem conseguiram comprovar a inexistência de Deus. No dia que eles comprovar a inexistência de Deus por mundo, aí é outra coisa. Aí muda toda a história, o foco da história muda, tudo muda. Certo? Todo o contexto, tudo aquilo que foi criado antes, acaba por água abaixo. No dia que eles comprovar a inexistência de Deus, certo? A inexistência de Deus, né? Aí sim. Se eles não conseguiram comprovar, certo? Nem a inexistência de Deus, quem dirá que vão comprovar a inexistência do inferno? Né? Então, a ciência e a filosofia humana tá aí, certo? Acredite se quiser, né? Tem pessoas para acreditar em qualquer coisa, né? O agnosticismo acredita que Deus não existe. E aí? Tem pessoas que vai na mesma linha de raciocínio deles? Vai. Certo? Tem pessoas que vai na mesma linha de raciocínio. O agnosticismo, ele prega isso. Certo? Ele prega a inexistência de Deus. Certo, gente? Então, enquanto eles não comprovarem a inexistência de Deus, né? E por que não do inferno, entre outras coisas, dentro da espiritualidade, até lá, certo? Eles não podem dizer que Deus não existe, porque não foi comprovado. O agnosticismo humano, ou a ciência humana, ou a filosofia humana, não podem, né, comprovar que Deus não existe, porque eles não mostraram nenhuma comprovação que Deus não existe. Por outro lado, gente, né, eles dizem o quê? O que eles dizem? Que não existem evidências, que a gente está perdendo seu tempo, que proporciona sofrimento, entre outras coisas, sabe? As razões que a ciência dá, certo? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. As evidências que Deus e o mundo espiritual existem estão ao redor, certo? Do ser humano. Estão ao nosso derredor, está ao nosso redor. Só que o ser humano, ele não aceita. Ele prefere acreditar numa balela inventada, totalmente humana pelo homem, pela ciência e na filosofia humana, ao invés de acreditar nas evidências ao seu redor, certo? Porque as evidências de que Deus existe, de que o mundo espiritual existe, está em derredor, onde a gente vai, querido. Está onde a gente vive, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso trabalho, está no mundo aí afora. As evidências são totalmente, certo? E Deus já comprovou isso. Não é de hoje não, porque dentro da história humana, a existência de Deus já foi comprovada de várias e várias formas. Agora as pessoas não aceitam. O agnosticismo, a filosofia humana, né,
permanece naquela coisa de comprovar, de dizer que Deus não existe, mas até hoje a ciência não conseguiu provar de fato, né? Eles querem fatos, não querem? Então a ciência até hoje eles não conseguiram de fato provar que Deus não existe. Certo? Tentaram fazer isso aqui, né? Na Torre de Babel. Tentaram subir ao céu, não vão conseguir, certo? Eu digo para vocês que todo o tempo tentaram fazer isso aqui, não conseguiram. Vão conseguir hoje? Principalmente na época da gente? Não vai, querido, certo? Porque os homens querem sempre estar acima de Deus. A ciência quer estar acima de Deus, a ciência quer saber de tudo, a ciência quer o poder que só Deus tem. Certo? A ciência quer o poder que só Deus tem, que nenhum outro tem, nenhum outro ser humano vai poder ter. Porque esse poder não foi dado ao homem. Aí querem fazer a gente acreditar que a gente veio de uma poeira cósmica, que a gente veio do macaco. Olha, só tem um cara de macaco, pelo amor de Deus. Certo? Querem fazer a gente acreditar que a gente veio, certo? Do macaco. Veio do não sei o que, de uma poeira cósmica, entre as coisas, né? Imagina se eu tenho um cara de poeira cósmica. Eu tenho um cara de macaco. Certo? Entre outras balelas que a ciência inventou, né? Que o homem foi à lua. Quem quiser acreditar nessa balela, acredite. Que o homem foi à lua, que o homem foi a Marte, que tem sobreviventes no planeta Marte. Certo? Que então, até então não me comprovarem, só eu indo lá, né? Porque só assim, porque eu só acredito, né? Como diz o coisa, só acredito vendo. Ou com evidência, certo? Ou com evidência. Que até agora os cientistas não conseguiram comprovar. Nada. Porque todas as vezes dá uma... a ciência, alguém acaba descobrindo a verdade e lançando aí, ó, principalmente hoje, né? Já descobriram que essa conversa de que o homem foi à lua é balela, certo? Alguém veio e jogou, não tem, ninguém foi à lua, certo? E não tem como ir à lua, ninguém pode ir à lua, certo? E a Bíblia diz o porquê. Se um homem for à lua, ele não consegue chegar nem perto da lua, que ele morre lá. Antes dele chegar na lua, o homem morre. Certo? Aí como foi que esses homens entraram na lua, gente? Pelo amor de Deus, eu queria saber como foi que esses homens foram à lua. Né? Então muitas pessoas que tentaram mostrar certas verdades foram escanteadas, alguma coisa aconteceu. Certo? Porque a ciência, ela não quer ficar atrás. Né? Ela não quer ficar atrás. Certo? Mas tá aí, certo? É o que a ciência quer sempre comprovar, que Deus não existe, aí o inferno também não existe, certo? Eu tô dizendo isso porque compartilharam comigo um vídeo, né, onde a pessoa tava defendendo 7 razões que o inferno não existe. 7 razões, né, mais ou menos isso, não me lembro bem aqui, mas me tiraram um print, né? E parece que era isso aqui. 7 razões porque o inferno não existe. 7 razões, era mais ou menos isso. 7 razões porque a ciência não porque o inferno não existe. 7 razões. Aí tinha essa questão, porque não existe evidências, porque a pessoa está perdendo seu tempo, porque proporciona sofrimento. Não me lembro do resto. Falava alguma coisa sobre preconceito, problema teológico, né? O problema teológico é humano, né? Eu poderia fazer uma live aqui mostrando aqui, certo? As evidências, né? E quem tá perdendo tempo, na verdade, é a ciência humana tentando. Na verdade, eu acho engraçado que quem tá perdendo tempo é as pessoas que acreditam nessas balelas do agnosticismo ou mesmo, certo? No que a ciência quer que as pessoas acreditem. Quem tá perdendo tempo é essas pessoas, certo? Tentando fazer as pessoas acreditar que Deus não existe. Logo, as coisas espirituais, o inferno e as coisas espirituais estão dentro, também não existem. Então, quem tá perdendo tempo é essas pessoas tentando provar para a humanidade, a todo custo, certo? Que Deus não existe, logo
o mundo espiritual também não existe. Porque se Deus não existe, o mundo espiritual não existe. Então quem é que está perdendo tempo de fato? A ciência, a filosofia humana, né? Essas pessoas que estão a todo custo a esfregar, assim, que elas estão quase assim, tentando esfregar na cara da gente, certo? Que Deus não existe. Essas pessoas é que estão perdendo tempo, certo? Porque, ó, ao derredor da gente, né? Se comprova a existência de Deus. Ela está em derredor. A existência de Deus é comprovada ao nosso redor, certo? Através das coisas, através da natureza, através do próprio ser humano, da criação do ser humano. Tá aí, certo? Tá aí. Agora as pessoas querem acreditar o quê? Preferem acreditar que a gente veio do macaco? Veio do macaco? Abre um macaco e abre um ser humano. Olha para um macaco e um ser humano. Faz favor, gente. Então as evidências estão em todo o redor. O ser humano é o principal delas. A natureza nem se conta, certo? O que tem por aí nem se conta. Agora preferem acreditar numa poeira cósmica. Cada coisa que a gente vê, sabe que não tem nem sentido, não tem nem pé cabeça, não tem como uma poeira cósmica, né, surgir um homem. Não tem. Né, que fazer isso tudo que a gente tem dentro, fazer um homem, certo? Com isso aqui, né? A ciência, ela pode criar um homem do zero. Vocês sabem, né, que a ciência, ela pode criar um homem do zero. Agora, com espírito, duvido ela criar com espírito. A ciência não tem o poder de criar um homem do zero com o espírito que Deus soprou, certo? Aqui. A gente já está vivendo tempo, a tecnologia está aí e já se cria robôs que você vê que é o ser humano todinho. Agora dentro é máquina. Agora dentro da gente é máquina? Não, a gente tem um coração que pulsa, nós temos sangue, nós temos, né? O robô, ele funciona com a voz de alguém, né, pelos comandos de alguém. Agora, por dentro, por fora, ele pode ser um ser humano e pode ser totalmente confundido com um ser humano. Se botar na rua um robô, certo? Ele vai ser confundido totalmente com um ser humano, porque a aparência dele é de ser humano. Só que dentro dele, ele é um robô, ele vai continuar sendo um robô. Então, a ciência, ele pode criar um ser humano, tá vendo? Mas não um ser humano, certo? Totalmente ser humano. Um ser humano de carne e sangue. Só quem pode criar um ser humano de carne e sangue é um ser superior, certo? É um ser superior. Então, até que a ciência prove que Deus não existe, vai ficar essa coisa. Uns dizem que Deus existe, outros dizem que Deus não existe. Enquanto a ciência não comprovar que Deus não existe, que não existe a existência de Deus, eu vou preferir acreditar em Deus, certo? Na existência de uma força superior, no caso, né? De uma força superior do que de uma força que vem de baixo. Eu prefiro acreditar numa força superior do que numa situação que não tem condição do homem criar. Porque o homem, ele não pode criar nem a natureza. O homem, ele não tem condição, ele pode, certo? Ele pode plantar árvores, ele pode, mas ele não tem como criar a natureza do zero. É isso. Ele não tem como criar um ser humano do zero, totalmente. Ele não tem como criar a natureza, ele não tem como criar, né, os bichos do zero. Ele não tem como criar nada do zero, a não ser por tecnologia, certo? Totalmente humana, certo? Então ele não tem como. Então, tá lá, enquanto a ciência não mostrar, certo? Não mostrar a inexistência de Deus, eu prefiro acreditar num ser superior, porque Deus, ele é um ser superior, alguém criou esse mundo, não é possível não, e não foi o homem. Isso aqui é totalmente, olha, e não foi o homem. Alguém criou a natureza, alguém criou o homem, alguém criou isso aqui, alguém criou esse planeta, mas não foi o homem. O homem, ele cresceu porque, né? Mas não foi o homem.
Alguém deu início. Então, se a ciência não comprovar quem deu início a tudo isso aqui, então, meu filho, até lá tá, ó, 0, 0, 0. Certo? Então, vocês acreditam no que vocês quiserem, certo? Porque o homem, ele acredita no que ele quer, então, ó, eu prefiro acreditar na existência de um ser superior, no caso Deus, que criou tudo isso aqui. Até que a ciência me prove o contrário disso aqui, eu vou continuar acreditando em Deus, certo? Eu vou continuar acreditando em Deus, certo? Não é na religião, porque eu não sou religiosa, certo? Não sigo religião. Então, é isso.